Eu te convido a ficar aqui porque a gente vai ver os números da pesquisa Focus, que reduziu as projeções para o IPCA e para o câmbio neste ano de 2025. A expectativa agora para o IPCA está em 5,50 e para o próximo ano em 4,50. No caso das projeções deste ano, é a quinta semana seguida de queda das expectativas. Para o câmbio, a projeção para o dólar está em 5,82 e para o ano que vem, 5,90 centavos. Enquanto isso, a expectativa para o crescimento subiu. PIB para este ano sobe de 2% para 2,02% e segue em 1,70 para o ano que vem. Para a taxa Selic, nada muda, 14,75 no fim deste ano e 12,50 no fim do ano que vem. É curioso como a projeção para a inflação, Thaís, essas 5 semanas de queda para 2025 fez com que o número que estava mais perto de 5,60, né, caísse para 5,50. É um alívio assim, mas nada que mude também, né? Não vai mudar o jogo não vai impedir de descumprirmos a meta. Não. O teto, um ponto acima do teto é bastante, né? Um ponto acima do teto é bastante. E assim, você não mostrou aí, Naka, mas eu acho importante a gente citar, né? Olhando para o quadrinho de 2027 e 2028, também está tudo igual. Em 2028, a expectativa é 3,80 para o IPCA. Selic, 10%. A Selic está em 10% para 2028 há 21 semanas. Vou repetir. Selic em 10% em 2028 está assim há 21 semanas. Então, assim, o mercado também não pode dizer que está surpreso com essa sinalização, porque ele mesmo está dizendo que a taxa de juros vai ter que ficar muito tempo alta, porque ele reconhece a desancoragem das expectativas, né? E uma variável, por exemplo, que ajudaria. E o fiscal? Está melhorando? Não. Fiscal também, tudo igual. Melhora ali marginalmente a expectativa para déficit e tal, para déficit público zera só lá em 2028 de novo. Então, vamos pensar o seguinte, né? Nós não estamos no mesmo cenário de 2015, quando o Banco Central levou a taxa de juros para 14,25, a inflação fechou 2015 acima de 10%, e aí eu fui olhar, mas como é que era a previsão para 2026? Para 2026. Como era a previsão para 2016? Era de uma inflação acima de 5%. Então, veja, lá no começo, no primeiro semestre de 2015, o Banco Central leva a taxa para 14,25%. Naquele ano, a expectativa era de uma inflação de 2 dígitos e para o ano seguinte, para 2016, a expectativa de inflação era para um IPCA em 5,5%. A meta era 3,5%. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, vamos esquecer o número e pensar na dinâmica. A dinâmica que o Banco Central está enxergando hoje mesmo que a gente não tenha um quadro dramático, como inflação, era lá. como o Dario Durigan disse, não é um quadro dramático para a inflação realmente, mas é um quadro persistente, resistente, diante de um cenário de extrema incerteza. Em 2015, a incerteza era só nossa, gente, era made in Brasil. Hoje, a incerteza não é made in Brasil. Aliás, é difícil ter incerteza sobre o Brasil, a gente está tudo muito mapeado, inclusive o que vai dar errado, por exemplo, com a política fiscal. Mas a incerteza externa é muito forte. Você sabe que semana passada eu estava olhando num desses relatórios aqui que a gente recebe, né, de final de mês e meio de mês, que os bancos e as corretoras mandam bastante. Estou até procurando aqui para ver se eu acho. Eles fazem uma leitura interessante porque eles colocam qual é o maior peso da incerteza hoje sobre o que está enxergando o Copom. O que mais preocupa o Copom? E é o cenário internacional. O maior peso hoje da preocupação do Copom, dada as sinalizações na comunicação oficial, é a incerteza internacional. O Galípolo falou bastante isso. Então, casa
com desancoragem das expectativas por muito tempo, casa com não é um cenário dramático, é por isso que a taxa de juros não vai passar de 15%, sim. Senão ela teria que passar de 15%, até pela matemática do sistema de metas. Então, eu acho que a gente vai ter que conviver com essa taxa de juros. O presidente Geraldo Alckmin, que é um dos maiores críticos, chegou a dizer nesses últimos dias, falou, é impressionante como o Brasil tem essa taxa e ainda assim consegue crescer, né? Então, nós vamos ter que conviver com essa taxa mais tempo. E para onde a gente vai ter que olhar? Nós vamos ter que olhar para crédito, vamos ter que olhar para inadimplência, vamos ter que olhar para crédito em quais são os setores que estão sentindo mais e os que estão sentindo menos o peso da taxa de juros. Aqueles que estão ligados mais a consumo das famílias, eles vão reagir de um jeito ou de outro. Aqueles setores mais de necessidade de investimento vão reduzir o investimento ou não. Então, é mudar um pouco o foco do acompanhamento dos próximos meses para entender quais são os setores que vão sentir mais essa taxa de juros. Que aí a gente vai conseguir entender, por exemplo, como ela vai impactar no crescimento econômico. Então, esse quadro que você menciona é interessante porque, fazendo uma comparação simplória, não é que a gente está num lugar onde a represa vai estourar, né? Não vai. O vazamento, ele está vindo e a água está subindo lentamente. Então, não vai estourar a represa. Mas, e aí os números são, assim, cristalinos. Aqui na pesquisa Focus, por exemplo, a gente observa que a projeção aqui, ó, então, aqui nós temos a projeção para o IPCA, né? 5,50 este ano, a primeira linha, ó, 4,50 para o ano que vem, depois 4 para 2027 e 3,80, como mencionou a Thaís, para 2028. A meta, minha gente, é 3. Até 2028, nós não teremos inflação na meta. Então, assim, por isso que a gente vai ter... Aí você olha na quarta linha desta mesma tabela, estão os juros projetados, é esse juro que a Thaís mencionou, 2 dígitos de juro nominal na economia brasileira até 2028. Quer ver um outro dado? Sabe qual foi a última vez que a gente vai ter passado tanto tempo com juro em 2 dígitos? Porque vamos lembrar aqui o seguinte, os juros foi para 2 dígitos em 2022. Estou com a tela aberta aqui. Ele saiu de 9,25 para 10,75 em fevereiro de 2022. Então, fevereiro de 2022, o Brasil passa a ter uma taxa de 2 dígitos. E o que o Focus está nos dizendo é que nós vamos até 2028, 6 anos, mais de 6 anos, com a taxa de juros em 2 dígitos. A última vez que isso aconteceu foi lá atrás, quando o Brasil nunca nem imaginava que pudesse ter, alguma vez na vida, um juro de 1 dígito. Foi lá na primeira década dos anos 2000. Foi a última vez que a gente conviveu a vida toda com juro de 2 dígitos. E aí a consequência dessa história toda, dessa água subindo, está aqui, ó. Aqui é o boletim macrofiscal, que foi divulgado hoje à tarde pelo Ministério da Fazenda. Até melhora um pouquinho aí na margem em fevereiro. Aqui é a projeção para a dívida bruta do governo geral. 80% de dívida bruta projetada para o fim deste ano, que é um patamar bem superior ao observado nos nossos pares, né, nas economias parecidas. E aí, neste número, não tem como fazer ali um driblezinho, porque você pode até entregar algum superávit primário, um déficit zero ali, feitos os descontos, mas é esse número da dívida que continua subindo. E para ele não importa se está dentro da conta ou não, porque a dívida foi feita, o título está na praça, o governo pegou esse dinheiro emprestado e a dívida vai crescer. Né? São mais de 6 pontos acima do quanto o governo pegou. O governo pegou, né? São mais de, assim, é um crescimento forte. E deve terminar o governo com quase 10 pontos acima. Então, assim, não vai acontecer nada de dramático na economia brasileira, a não ser a convivência com a taxa de juros nesse patamar. Não é à toa que o Brasil tem a terceira maior taxa de juros do mundo, né? Eu tenho feito essa comparação. A diferença é que a Turquia, que está em segundo lugar, a inflação é 50%. Então, tem outras coisas erradas, que não só a inflação propriamente dita no Brasil, para a gente precisar de um juro tão alto assim.